no próximo capítulo da novela Mania de Você. Luma caminha de um lado para o outro, inquieta. Ela encara Mavi, que mantém os braços cruzados, claramente relutante em acreditar no que ouve. Mavi, eu sei que você não quer acreditar, mas a Mércia está tramando algo contra nós. Insiste Luma, seu tom carregado de urgência. Mavi franze o senho, respirando fundo. Mércia pode ser perigosa, mas... Você tem provas? Rebate ele, visivelmente dividido. Enquanto isso, Viola e Rhodes conversam em tom baixo. O nome de Filipa surge entre as palavras ansiosas de ambos. O Mavi não vai perdoá-la pelo que fez, diz Viola. E se ele resolver se vingar? Precisamos proteger a Filipa. Rhodes concorda, sua expressão séria. Não podemos deixar que ela fique vulnerável. Vamos cuidar dela. No barco de Molina, Mércia faz sua última cartada para convencê-lo a mudar de ideia sobre o Albacoa. Molina, pense bem. Se você seguir com esse plano, estará jogando tudo no lixo, alerta ela, tentando esconder a irritação. Molina a observa, impassível. E se for exatamente isso que eu quiser? Responde ele, desarmando-a. No café da cidade, Fátima e Tomás trocam olhares cúmplices. Você percebeu como Cirlei olha para Berta? Provoca Fátima. Acho que ele está apaixonado. Tomás sorri de lado. Ou será que é ela que está se encantando por ele? Já na casa de Berta, um confronto estoura. Isis, furiosa, encara a mulher à sua frente. Eu não vou permitir que você me expulse, vocifera Isis. Berta mantém a postura firme e aponta a porta. Pois então assista, porque é exatamente isso que estou fazendo. Saia da minha casa. Enquanto isso, Gael acompanha Hugo ao médico. No caminho, os dois conversam sobre os planos de Mércia para o Albacoa. Você acha que ela vai conseguir? Pergunta Hugo. Gael suspira. Se ninguém a impedir, sim. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Filipa, por sua vez, se mostra arrependida. Sentada ao lado de Antônia, ela tenta confortá-la. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, murmura. Só quero consertar tudo. Mas a verdadeira reviravolta acontece quando Hugo conta a Luma tudo o que descobriu. O sangue da jovem ferve ao ouvir as informações. Isso não vai ficar assim, declara Luma, marchando em direção a Mércia, pronta para o confronto. A tensão cresce e ninguém sabe como isso vai acabar. Edmilson tenta se salvar com seu charme, mas Luzia não perdoa e o humilha na frente de todos. Tapas e gritos marcam o momento, enquanto os curiosos não perdem um detalhe. E agora? Será que Edmilson vai sair dessa? Edmilson atravessa a rua com um sorriso de quem sabe que vai conquistar mais uma. Seus olhos, sempre atentos, caem sobre uma garota que passa pela calçada. Ele sente o coração acelerar, mas não é só isso. Ele sabe que tem o poder da palavra, a lábia afiada que qualquer mulher não resiste. Com o seu jeito galanteador, ele se aproxima. Coisa linda, hein, meu anjo? Se boniteza fosse crime, a Polícia Federal te prendia, ele diz, com aquele tom de quem já se imagina com ela. A jovem o olha por um segundo, sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas antes que ela possa responder, uma voz cortante ecoa pelas ruas. Tá pensando que eu sou trouxa Edmilson? É Luzia, e ela surge do nada como um furacão, com os olhos furiosos e os punhos cerrados. A cena se desenrola como um relâmpago. A mulher, furiosa, se aproxima dele com passos largos e sem hesitar, desferindo um tapa sonoro que ressoa na rua, fazendo a poeira do asfalto se levantar. Oh, Luzia, foi mal. É que eu bebi demais e confundi todo. Achei que ela fosse tu. Olha que cabeça a minha. Tenta se explicar Edmilson, já suando frio. Ele está no meio da rua, rodeado pelos olhares curiosos de quem passa, mas Luzia não dá espaço para desculpas.
Tá querendo me enganar, é? Vai me dar essa de perdido agora, Edmilson? E mais um tapa. O barulho da palma contra a pele dele é quase como uma sinfonia da justiça, e ele começa a entender que a coisa ficou feia. O malandro, que sempre foi o mestre da lábia, agora está sem palavras. Ele olha ao redor em busca de uma fuga, mas é tarde demais. Luzia não está disposta a dar trégua. O trio, Yarley, Bruna e Evelyn, passa bem na hora, parando para ver o espetáculo. Eles param, observam a cena com um misto de incredulidade e divertimento. Coitada da sua cara, Hen Edmilson, diz Bruna com um sorriso travesso, enquanto Yarley tenta não rir, mas é difícil conter. Evelyn só balança a cabeça acompanhando o cenário, mas sem se arriscar a se meter. Luzia, com os punhos ainda fechados, olha de novo para Edmilson, que tenta mais uma vez se justificar, mas sabe que não há escapatória. E como se fosse uma cena em câmera lenta, o tapa que Luzia lhe dá parece ecoar em sua alma, como se o malandro estivesse aprendendo de forma bem dura que seu charme não tem efeito sobre ela. A rua, agora cheia de risos abafados e olhares curiosos, observa, enquanto ele, encabulado, tenta dar um jeito em sua postura derrotada. Mas Luzia não tem misericórdia. Ela ergue a voz novamente, fazendo com que todos que estavam ali ouvissem. Vai embora já, senão te boto para dormir na sarjeta. As palavras dela ressoam cortantes como uma lâmina. Ela não vai deixar barato dessa vez. O que será que vai acontecer quando ele tentar se explicar mais uma vez? Luzia está de pé no centro da rua, encarando Edmilson com os olhos faiscando. A raiva transborda, e o silêncio que antes tomava conta da cena agora é interrompido pelo estalo do tapa que ela dá nele. A rua inteira parece se aquecer com o som da palmada, um som forte, pesado, como se a terra fosse tremer junto. Edmilson, ainda atordoado pela surpresa, coloca a mão na bochecha sem acreditar no que acaba de acontecer. Tá pensando que eu sou trouxa, Edmilson? A voz de Luzia é como um trovão cortando a calmaria da tarde. Ela não vai dar trégua, não importa o quanto ele tente se desculpar. A vergonha já está estampada no rosto dele, mas a mulher não se importa. É assim que tu quer me tratar, né? Ela continua, o tom de voz mais alto, mais afiado a cada palavra. Edmilson tenta engolir o que restou de sua dignidade. O orgulho, sempre tão presente, parece ter sumido em um instante. Oh, Luzia, foi mal. É que eu bebi demais e me confundi todo. Achei que ela fosse tu. Olha que cabeça a minha, diz ele, tentando encontrar uma saída. Mas suas palavras soam vazias, como um pedido de socorro. Ele não sabe o que fazer, nem como lidar com o que está acontecendo ali. Luzia, sem piedade, se aproxima mais dele. O barulho da rua parece diminuir, e os olhares curiosos dos vizinhos se intensificam. Se fosse só por isso, até entenderia. Mas você já me fez de idiota demais, Edmilson! Ela grita, e sua voz ecoa por cada canto, atravessando as casas e fazendo com que até o vento pare por um segundo. Ela não dá espaço para mais desculpas, e com uma fúria cega, desfere outro tapa mais forte, mais decidido. Edmilson quase perde o equilíbrio, sua mente girando, tentando entender o que acaba de acontecer. Ele dá um passo atrás, olhando ao redor, buscando uma saída. Os olhos de Luzia, no entanto, não mostram nem um pingo de dúvida. Ela está ali para mostrar quem é que manda, para ensinar a ele que não pode sair impune de suas artimanhas. Vai embora, Edmilson. Vai embora já, senão te boto para dormir na sarjeta. Ela ameaça, e a rua parece vibrar com as palavras dela, como se a verdade que ela está dizendo fosse finalmente a única que importasse. Edmilson, envergonhado, tenta reagir, mas suas palavras saem em um tom mais baixo, mais inseguro. Ele vê Yarley, Bruna e Evelyn ao longe, parados observando a cena. E isso só o deixa mais desesperado. Tá vendo? Está todo mundo vendo cara, murmura Yarley
com um sorriso sutil, enquanto Bruna balança a cabeça, fazendo questão de não esconder o divertimento. E Luzia, com os punhos ainda cerrados, vira-se para Edmilson mais uma vez, já sem paciência. Se você não andar na linha, vou falar tudo para a tua ex. Você já vai ver, diz ela, antes de se virar e começar a puxá-lo pela rua, como se ele fosse apenas mais uma coisa que ela pode controlar. Ele, por sua vez, não tem forças para reagir. Naquele momento, tudo o que ele pode fazer é seguir um passo atrás do outro, rumo ao próximo vexame. Mas o pior ainda está por vir. Edmilson tenta recuperar a postura enquanto Luzia o arrasta pelas ruas, mas a vergonha ainda o corrói. Ele olha para os lados esperando um milagre que o salve daquela situação humilhante. Aquele tipo de cena que fica marcada na mente de todos que passam por ali. E é justamente nesse momento que o destino dá mais um empurrão. Porque como se o universo estivesse conspirando para vê-lo pagar pelo seu erro, ele se depara com Yarley, Bruna e Evelyn. O trio aparece repentinamente como um acidente esperando para acontecer. Bruna olha para o cenário e solta uma risada abafada, enquanto Yarley, com seu jeitinho maroto, não consegue esconder o sorriso de diversão. Evelyn, que normalmente se mantém mais reservada, não resiste e também se pega observando a cena com um leve sorriso no rosto. Meu camarada, parece que não tem mais jeito. A casa caiu mesmo, comenta Yarley, balançando a cabeça. O malandro tenta ignorar, mas cada palavra é como uma lâmina afiada. Ele sente o olhar de todos em cima de si, um olhar que transborda julgamento e, claro, diversão. Oh, Edmilson, tu estava se achando demais, né? Diz Bruna, com um tom de quem já sabia que essa hora ia chegar. Ela cruza os braços e se apoia em uma parede, não disfarçando a satisfação em ver o malandro na pior. Evelyn solta uma risadinha baixa, mas suficiente para incomodar Edmilson, que agora está ainda mais perdido e sem respostas. O orgulho, antes tão imponente, agora se desintegra a cada segundo. Ele tenta dar um passo em direção ao trio, talvez buscando uma saída, mas Luzia não o deixa sequer respirar. Fica quieto aí, Edmilson, porque quem manda aqui sou eu. Ela brada, não dando espaço para ele tentar fazer mais um de seus jogos. Edmilson tenta justificar mais uma vez, sua voz vacilante agora, cheia de insegurança. Gente, eu não queria isso. Eu só estava brincando poxa, ele diz, mas as palavras saem sem força. Luzia olha para ele com os olhos injetados de raiva e com uma expressão de quem não aguenta mais, dá mais um puxão no seu braço. Brincando? Você tá achando que tá com essa graça toda, Edmilson? O que aconteceu com o cara esperto que conhecíamos? Ela retruca com ironia nas palavras, ainda mais cortante agora. O malandro só suspira, querendo sumir dali, mas não há para onde correr. O trio continua observando a cena, quase como se fosse um espetáculo, até Yarley, com um sorriso irônico, soltar: Pô, pai, tu tens sorte que a Luzia é só a dona da birosca. Se fosse outra mulher, tu já estava na rua há muito tempo. Aquelas palavras caem como uma bomba, e Edmilson, se pudesse, gostaria de desaparecer no chão. Luzia, como se tivesse ouvido aquilo, vira-se para ele e diz, com um tom ameaçador: Se eu fosse você, não ia querer mais um segundo dessa conversa, não. O malandro engole seco e, ao invés de reagir, fica em silêncio como quem já não tem mais forças para argumentar. Vai logo para casa, Edmilson. Não faz mais sentido ficar por aqui, não. Luzia, com um gesto impaciente, começa a arrastá-lo para o lado oposto, enquanto os outros continuam assistindo a tudo, com um olhar que mistura divertimento e curiosidade. E nesse instante, o malandro sente a humilhação e o desespero tomarem conta dele. Mas por mais que ele tente, não há mais jeito. Ele é simplesmente levado, passo a passo, para a próxima parte da história que ele mal pode acreditar que está vivendo. Edmilson caminha pela calçada,
ainda tonto com os tapas e a vergonha de Luzia, que não o deixou respirar nem por um segundo. O barulho das risadas de Yarley, Bruna e Evelyn ecoa atrás dele, mas ele não ousa virar a cabeça. Luzia, sem perder o ritmo, o puxa com mais força, fazendo-o quase tropeçar. Ele sente os olhares dos três, afiados e irônicos como facas, cortando sua dignidade ainda mais. Vai logo, Edmilson! Se ainda tiver alguma coisa de homem aí, faz o que eu tô mandando! Luzia grita, sem nem olhar para ele, com os olhos fixos à frente, como se já estivesse em outro mundo. Ela não precisa olhar para saber que ele está logo atrás, encolhido, com as mãos levantadas em um gesto de rendição. Edmilson, ainda em choque, murmura. Eu tô indo, Luzia. Eu tô indo. Calma, pô. Mas Luzia não tem paciência. Cale a boca, Edmilson. Não fale mais nada. Nem suas desculpas vão te salvar dessa vez. Ela responde sem misericórdia e o arrasta ainda mais rápido pela rua, como se quisesse chegar logo em casa para acabar com tudo. Os gritos dela se espalham pela vizinhança, atraindo mais olhares curiosos, mas ele não tem coragem de se virar e enfrentá-los. E então, de repente, as vozes de Yarley e Bruna, que estavam apenas observando, se aproximam. Eu sabia que meu pai não ia durar muito, né? Ele sempre se acha, mas agora foi pro beleléu, diz Yarley, rindo pela situação. Bruna, com seu tom debochado, complementa. Esse Edmilson pensou que podia enganar todo mundo, agora tá pagando o preço. Eu só queria ver a cara dele quando Luzia contar tudo pra Du. Edmilson, agora com o rosto vermelho, olha de relance para os três. Tá vendo, Edmilson? Todo mundo sabe o que tu fez, Bruna diz com uma satisfação visível. Mas o malandro não responde. O orgulho foi engolido pela humilhação e ele sente a boca seca, como se cada palavra fosse um veneno. Luzia, com um olhar impiedoso, mantém o ritmo. Tu vai pra casa, vai lavar tua cara e vai ver se aprende a não fazer mais besteira, ela diz, enquanto puxa Edmilson para o lado, atravessando a rua em direção ao seu destino. Ele sente que não há mais para onde correr, que sua última chance de reverter a situação passou. Mas o que ele não sabe é que isso está longe de terminar. O que vem depois, mais uma vez, vai mexer com tudo o que ele acreditava saber sobre as pessoas ao seu redor. Edmilson anda cabisbaixo, tentando não olhar para os lados, mas a vergonha o força a sentir cada olhar sobre ele. Luzia o puxa pelo braço com tanta firmeza que ele mal consegue equilibrar os passos. A rua, antes movimentada e cheia de vida, agora parece um palco de teatro, com todos os olhares focados nele. Ele não sabe para onde ir, como se os pés estivessem presos ao chão e a sensação de humilhação cresce a cada passo. Eu vou para casa agora, Luzia, pode deixar, tá? Ele tenta novamente, a voz mais baixa, como se estivesse tentando escapar do peso da realidade. Mas Luzia não dá ouvidos. Ela continua o arrastando com a paciência esgotada e não há mais espaço para desculpas. Não me venha com essa, Edmilson. Você só pensa na sua diversão. Não pensa em mais ninguém. Ela responde, seu tom de voz é firme e implacável. Ela o puxa ainda mais, fazendo-o praticamente correr atrás dela. A cada passo, ele sente o peso da situação. Não só o peso da mão dela em seu braço, mas o peso do que ele mesmo causou, do quanto ele se perdeu nas suas próprias mentiras. E enquanto caminha, começa a ouvir a risadinha abafada de Yarley ao fundo, a voz de Bruna e os olhares curiosos de Evelyn. Eles não vão deixar passar esse momento. Não agora. Não depois de tudo o que aconteceu. Vai embora, Edmilson. Vai pra casa, porque esse circo aqui já deu o que tinha que dar. Yarley solta. E a risada dele é um tiro certeiro, cortando o ar e tornando a situação ainda mais insustentável para Edmilson. Bruna também não deixa barato. Tu devia ter ficado na tua, meu irmão. Agora o baile é outro, né? Ela fala, com um tom ácido e provocador.
A ironia nas palavras dela faz Edmilson querer desaparecer no chão. Evelyn, sempre mais observadora, não esconde o leve sorriso quase imperceptível, mas que Edmilson sente em cada célula do corpo. Você sempre achou que tinha tudo sob controle, né, Edmilson? Ela diz, quase como uma constatação silenciosa. Essas palavras pesam mais do que qualquer grito ou risada. Luzia, sentindo o olhar de todos sobre eles, não tem paciência para mais nada. Ela puxa Edmilson com mais força, como se ele fosse uma marionete. Agora você vai para casa, sem mais nem menos, e não vai dar mais esse tipo de vexame por aí, entendeu? Luzia ordena, o tom ameaçador carregado de um poder que ele não tem forças para desafiar. Edmilson, sem mais argumentos, sem mais palavras, apenas segue o caminho, arrastado pela fúria e pela vergonha, com os olhos no chão. Luzia, agora mais calma, parece já ter perdido a paciência de vez. E se você tentar alguma coisa, vou contar tudo para Du. Aí o teu vexame vai ser completo, entendeu? Ela diz com a voz cortante. E Edmilson apenas balança a cabeça, sem coragem de contestar. O caminho para casa parece longo demais para ele. Ele sente o peso das palavras dela e sabe que, de alguma forma, aquele dia ficará marcado para sempre. Ele caminha sem forças, sabendo que ainda há mais por vir. Luzia puxa Edmilson com tanta força que ele quase perde o equilíbrio, sentindo o peso de cada passo. Eles se aproximam do puxadinho e ela não solta um segundo sequer de seu aperto. O barulho da rua vai ficando para trás, mas a humilhação de Edmilson está estampada em seu rosto, como se cada risada de Yarley, Bruna e Evelyn ecoasse em sua cabeça. Não tenta mais nada, Edmilson. Se me irritar de novo, eu conto tudo para Du. Tá me ouvindo? Luzia fala, os olhos fixos na frente, mas com o tom de ameaça claro em sua voz. Edmilson, que já tentou se explicar tantas vezes, só balança a cabeça em concordância, sem saber mais o que dizer. Ele olha para o chão, com a mente confusa e a vergonha pesada como uma pedra. Eu sei, Luzia, não vai mais acontecer. Eu prometo. Ele tenta. A voz falha e sem força, mas ela não dá o menor sinal de confiança. Promessas não servem para nada agora, Edmilson. Quem manda aqui sou eu, e se você não entrar na linha, vai ver o que é bom. Não me faz ter que fazer mais pressão, porque eu sou boa de palavra, mas sou melhor com a ação, Luzia responde com um tom que faz Edmilson gelar por dentro. Ele já sabe que não tem mais como escapar, e a sensação de estar completamente sem controle é assustadora. Enquanto caminham em direção ao puxadinho, ele tenta se segurar, mas a dor de ser rebaixado publicamente é mais intensa do que qualquer coisa que ele tenha sentido antes. Tu vai ter que limpar tudo lá dentro, inclusive a casa da Du. Não vai ter moleza, não. E é melhor aprender a não dar mais vexame na rua, ou já sabe o que te espera, Luzia grita, puxando-o mais rápido, sem esperar por resposta. O malandro sente um calafrio ao perceber que tudo o que ele já tentou esconder, tudo o que ele fez, está vindo à tona de uma forma que ele nunca imaginou. No fundo, ele ainda espera que haja alguma chance de se reerguer, de se livrar dessa situação. Mas ele sabe no fundo que nada vai ser como antes. O que ele ainda não sabe é que essa história está longe de terminar. E o próximo capítulo será mais um teste para ele. Mas como ele vai lidar com tudo isso? Mavi decide confessar o assassinato de Molina, mas Mércia tenta impedir a qualquer custo, mergulhando em uma teia de mentiras cada vez mais insustentável. Com a verdade prestes a explodir na delegacia, um pendrive surge como a peça-chave para revelar segredos ainda mais sombrios. Mas e se Mércia não for a única com algo a esconder? O que acontece em seguida vai te surpreender. Antes disso, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Você acha que Mércia ainda tem uma carta na manga? Mércia sente o chão sumir sob seus pés ao ouvir a notícia.
O telefone quase escorrega de suas mãos suadas e um frio cortante percorre sua espinha. Mavi, seu filho, seu sangue, está na delegacia, mas não como vítima. Ele confessou o assassinato de Molina. O coração da matriarca martela no peito e, sem pensar duas vezes, ela agarra as chaves do carro e dispara para o local. Dentro do veículo, suas mãos apertam o volante com força. Esse menino enlouqueceu? O que ele pensa que está fazendo? Resmunga para si mesma, a respiração entrecortada pela fúria e pelo medo. Sua mente trabalha a 1000 por hora. Ela precisa dar um jeito de desfazer essa loucura antes que seja tarde demais. Ao chegar à delegacia, Mércia mal reduz a marcha antes de estacionar bruscamente. Os saltos ecoam no piso frio enquanto ela atravessa os corredores com pressa, ignorando os olhares curiosos dos policiais. Assim que avista Mavi sentado diante da mesa do delegado, ela sente o estômago se revirar. Ele parece calmo demais. "Pelo amor de Deus, Mavi, o que você fez?" Dispara, invadindo a sala sem permissão. Seus olhos faíscam, mas o filho mal levanta a cabeça. "Eu disse a verdade, mãe", responde Mavi, a voz firme, mas carregada de algo que ela não reconhece. Seria culpa? Resignação? Mércia avança alguns passos, os olhos cravados no delegado. "Isso é um absurdo! Meu filho não sabe o que está dizendo. Ele está tomando remédios fortes, está completamente fora de si." O delegado arqueia uma sobrancelha cruzando os braços. "Senhora Mércia, seu filho veio até aqui por vontade própria e assinou uma confissão. Agora, se a senhora tem algo relevante a acrescentar, pode se sentar e explicar." Mas Mércia não aceita ser reduzida a meras formalidades. Seu coração bate como um tambor de guerra enquanto ela busca uma nova cartada. Seus olhos brilham com a chama da negação e da urgência. Mavi, por sua vez, levanta o rosto, encara a mãe e solta com uma tranquilidade cortante. "Você sabe que não adianta, mãe. A verdade já saiu." Mércia sente o sangue gelar. Não pode ser. Ela precisa virar esse jogo, e rápido. O delegado ajeita os papéis sobre a mesa e volta a encará-la. "A senhora deseja prestar algum depoimento ou apenas desacreditar o seu próprio filho?" Mércia umedece os lábios, a mente girando. Ela precisa pensar, precisa agir. Mas antes que possa formular uma nova mentira, uma voz inesperada surge da porta. Não adianta mais, Mércia. Está na hora da verdade aparecer. O sangue da vilã gela no instante em que reconhece a dona daquela voz firme. Luma está ali, e com ela, a verdade prestes a explodir. Mércia sente um nó apertar sua garganta, mas não pode ceder. Não agora. Com os olhos injetados de urgência, ela encara o delegado como uma fera acuada. "Meu filho não pode ser preso. Isso é um erro, um completo absurdo", vocifera, jogando as mãos para o alto em puro desespero. Do outro lado da mesa, Mavi mantém a postura rígida. Os ombros tensos denunciam a batalha interna que trava consigo mesmo, mas ele não recua. "Mãe, chega! Eu atirei no Molina. Eu fiz isso e preciso arcar com as consequências." Sua voz é grave, carregada de algo que Mércia se recusa a aceitar: convicção. O delegado observa a troca entre mãe e filho, os dedos tamborilando sobre a madeira maciça da mesa. "A confissão foi feita e registrada, senhora Mércia. O procedimento agora segue o curso natural da lei." A palavra lei soa como um chicote estalando no ar, fazendo Mércia se contorcer. Ela avança um passo, o coração tamborilando dentro do peito. "Não, ele não está bem. O Mavi tomou um coquetel de remédios. Ele nem sabe o que está dizendo. Isso aqui é um delírio coletivo." Sua voz trêmula, mas o olhar brilha com astúcia. Mavi solta um riso curto e seco, carregado de irônia. "Claro, mãe. Eu passei a noite toda criando essa confissão alucinada só para te dar mais um problema, né?" Mércia ignora o sarcasmo, virando-se para o delegado como se a razão lhe pertencesse por direito.
O senhor não pode simplesmente jogar o meu filho atrás das grades baseado em um surto momentâneo. Ele precisa de ajuda psiquiátrica, não de uma cela imunda. O delegado suspira pesadamente. Se houver qualquer laudo médico que comprove isso, podemos avaliar. Mas até onde consta, seu filho está plenamente lúcido. Mércia sente as pernas fraquejarem. Esse jogo não pode terminar assim. Seu olhar salta de um lado para o outro, procurando uma saída, um furo, uma brecha. E então, como se o destino lhe desse uma nova carta na manga, ela ouve uma voz ao fundo da delegacia, fria e cortante como um bisturi. A questão não é se o Mavi está lúcido ou não. A questão é que você está mentindo, Mércia. A vilã se vira rapidamente, o coração disparado. E ali, com a postura firme e os olhos faiscando determinação, está Luma, pronta para destruir seu teatro de uma vez por todas. O silêncio que toma conta da delegacia é denso, quase palpável. Mércia sente o coração galopar dentro do peito ao encarar Luma, aquela mulher que insiste em destruir toda a farsa que ela construiu. Mas a vilã se recompõe rápido. Um sorriso enviesado se forma em seus lábios enquanto ela cruza os braços, forçando uma falsa calma. Ah, claro, tinha que ser você, sempre metendo o nariz onde não é chamada. A voz de Mércia é um fio de veneno, mas Luma não se intimida. Eu estou exatamente onde deveria estar, Mércia. Luma avança um passo, os olhos faiscando determinação. Então, sem cerimônias, solta a bomba. Você tem um pendrive com a gravação do momento exato em que o Mavi matou o Molina. O impacto da revelação reverbera pelo ambiente. O delegado franze a testa, enquanto Mércia pisca algumas vezes, como se tivesse acabado de ser esbofeteada. Por um segundo, apenas um segundo, seus olhos tremulam, mas logo ela recupera o fôlego e solta uma risada seca. Isso é um absurdo! De onde você tirou essa ideia ridícula? Mavi, que até então observava o embate, decide intervir. Seu tom é frio, afiado como lâmina. Para de mentir, mãe. Você fez da minha vida um inferno com esse pendrive. Foi uma chantagem atrás da outra. O delegado ajeita os óculos sobre o nariz e volta seu olhar analítico para Mércia. A senhora confirma que tem essa gravação em posse? Mércia arregala os olhos ofendida. Mas é claro que não. Isso é um delírio. Um teatro armado contra mim. Um teatro? Mavi ironiza, deixando escapar uma risada amarga. Ele se inclina para a frente, fixando os olhos na mãe. Então por que eu me lembro perfeitamente de você segurando esse pendrive como se fosse sua arma secreta? O delegado suspira e entrelaça os dedos sobre a mesa. Se há uma gravação desse crime, ela deve ser entregue imediatamente. Isso pode mudar tudo. Mércia sente a garganta secar. Ela precisa pensar rápido, encontrar uma saída. Mas antes que consiga reagir, Luma avança ainda mais, sua voz carregada de uma convicção cortante. Chega, Mércia, sua farsa acabou. E naquele instante, pela primeira vez, a vilã sente que pode estar perdendo o controle do jogo. Mércia sente a respiração pesar. O controle da situação escorre pelos seus dedos como areia fina. A cada palavra de Luma, a teia de mentiras que construiu com tanto esforço começa a ruir diante de todos. Mas ela não está disposta a se render sem lutar. Isso é um absurdo! Essa garota sempre quis me destruir. O que está acontecendo aqui é um complô ridículo contra mim. Esbraveja, os olhos faiscando fúria. Luma mantém a postura firme, sem recuar um centímetro. O único complô aqui foi o seu, Mércia. Você sabia o tempo todo que o Mavi era o assassino do Molina. E mais do que isso, usou essa informação para controlá-lo. O delegado, que até então apenas observava o embate, se inclina levemente para a frente. Se há uma gravação, essa é uma prova essencial. Senhora Mércia, onde está esse pendrive? Mércia solta um riso nervoso. Mas vocês estão completamente insanos?
Não existe gravação nenhuma. Mavi, até então calado, se levanta abruptamente, puxando o olhar de todos para si. Ele encara a mãe com um misto de raiva e decepção. Para de mentir! Você mesma me disse que se eu não fizesse o que queria, ia entregar o pendrive para a polícia. Vai negar isso também? O ar na delegacia fica denso. O delegado ajusta os óculos e bate levemente os dedos na mesa. Então é verdade. A senhora tinha conhecimento do crime e escolheu acobertá-lo. Mércia abre a boca para se defender, mas Luma se adianta, implacável. E mais do que isso, usou a verdade como moeda de troca para manipular o próprio filho. Isso é crime, Mércia. Obstrução de justiça. A vilã sente as pernas fraquejarem. Como tudo virou contra ela tão rápido? Como aquela garota insolente teve coragem de enfrentá-la assim? Mas antes que possa esboçar qualquer reação, o delegado se levanta, o olhar duro. Mércia, se essa gravação realmente existe e a senhora optou por escondê-la, estará se tornando cúmplice. A palavra ecoa no ar como um trovão. Cúmplice. O coração da matriarca dispara. Ela precisa reverter isso agora. Mas antes que consiga formular qualquer resposta, uma nova voz atravessa o ambiente, cortante como uma lâmina. E essa não é a única coisa que ela esconde. Todos viram o rosto em direção à porta. E ali, de braços cruzados e um olhar de puro triunfo, está Volney, pronto para revelar o próximo segredo que pode destruir Mércia de vez. O ar na delegacia fica pesado como chumbo. Todos os olhos se voltam para Volney, que atravessa a porta com passos calculados, como um jogador prestes a derrubar o rei no tabuleiro. O silêncio que se segue é cortante. Uma faca afiada prestes a rasgar a frágil teia de mentiras que Mércia teima em sustentar. A vilã estreita os olhos, seu instinto de sobrevivência gritando em alerta. O que você está fazendo aqui, Volney? Isso não tem nada a ver com você. Volney solta um sorriso enviesado, o tipo de sorriso que precede um checkmate. Ah, Mércia, tem tudo a ver comigo. Ele então se vira para o delegado, assumindo um tom mais formal. Eu vim aqui porque sei exatamente o que essa mulher está tentando esconder. Mércia sente um arrepio subir pela espinha. Você está blefando. Volney apenas ergue uma sobrancelha, mantendo a calma irritantemente estável. Eu? Logo eu que sempre joguei limpo? Não, Mércia, você me conhece bem o suficiente para saber que, quando eu falo, eu provo. O delegado cruza os braços impaciente. Se tem algo relevante para o caso, Sr. Volney, sugiro que diga agora. Volney encara Mércia por mais um instante, como se saboreasse sua queda iminente. Então, sem rodeios, ele solta a bomba. O pendrive que a Mércia diz não existir. Eu sei exatamente onde está. O impacto da revelação reverbera pela sala. Mavi arregala os olhos. Luma solta um suspiro pesado, como se finalmente estivesse vendo o castelo de areia desmoronar. O delegado franze o senho e se inclina sobre a mesa. Tem certeza do que está dizendo? Volney assente, os olhos fixos em Mércia. Ela achou que estava sendo esperta, que poderia esconder a verdade para sempre. Mas eu vi quando ela guardou o pendrive. Sei onde está e estou disposto a entregar à polícia agora mesmo. Mércia sente o estômago revirar. Como ele pode saber? Quando foi que ele viu? Seu cérebro trabalha freneticamente, tentando encontrar uma saída, qualquer saída. Isso é uma mentira deslavada, ela grita, tentando recuperar o controle da narrativa. Mas sua voz treme, e todos percebem. Mavi se levanta, a expressão carregada de uma mistura de raiva e alívio. Se o pendrive existe e pode provar tudo, então acabou, mãe. O delegado bate os dedos na mesa, decidido. Se essa prova realmente existe, preciso que seja entregue agora. Volney abre um pequeno sorriso. Já providenciei isso. Antes que Mércia possa reagir,
um policial surge na porta, segurando um pequeno objeto entre os dedos. Delegado, encontramos isto no local indicado. Mércia sente o chão sumir. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, o delegado segura o pendrive e olha diretamente para ela, sua expressão dura como pedra. Vamos ver de uma vez por todas do que se trata essa gravação. E então, o inevitável acontece. O pendrive é conectado ao computador e a verdade está prestes a ser revelada. O clique seco do pendrive, sendo encaixado na porta USB, ecoa pela delegacia como o disparo de uma arma invisível. Mércia sente o coração socar contra as costelas, as palmas das mãos úmidas de suor. Tudo o que construiu, cada farsa meticulosamente sustentada, está prestes a desmoronar diante de seus olhos. O delegado digita alguns comandos e a tela do computador pisca antes de exibir o arquivo de vídeo. O ambiente fica em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pela respiração contida de cada pessoa na sala. E então, a imagem surge. O vídeo não deixa margem para dúvidas. Molina aparece na tela, um misto de arrogância e fúria estampado no rosto, enquanto Mavi se move em segundo plano, a tensão visível em seus ombros. A discussão entre os dois é acalorada, as vozes abafadas pelo chiado da gravação. Mércia engole em seco. Ela sabe exatamente o que vem a seguir. No vídeo, Molina dá um passo à frente, a expressão feroz. Você nunca vai se livrar de mim, Mavi. Nunca. Mavi, visivelmente transtornado, saca a arma com as mãos trêmulas. Para! Chega! Acabou! O estampido do tiro faz a gravação tremer levemente. Molina cambaleia para trás, as mãos apertando o peito antes de cair sem vida no chão. O silêncio na sala é absoluto. O vídeo continua rodando, mostrando a imagem desfocada de Mércia, entrando logo depois, o olhar fixo no corpo inerte no chão. E então, com a frieza de quem já traçou um plano antes mesmo do crime acontecer, ela se abaixa, pega a arma e olha ao redor, calculando os próximos passos. Luma é a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz é um fio cortante de indignação. Você sabia desde o começo, sabia e encobriu tudo. Mércia sente as pernas fraquejarem. Eu fiz o que era necessário. O delegado pausa o vídeo e se vira para ela, os olhos carregados de julgamento. O que a senhora fez, Mércia, foi cometer um crime. Mavi respira fundo, os olhos marejados, e me deixou carregar esse peso sozinho. Volney solta um suspiro pesado, balançando a cabeça. O jogo acabou, Mércia. Mas a vilã, mesmo encurralada, ainda não está pronta para cair sem lutar. Seus olhos dançam de um lado para o outro, buscando uma saída, uma nova mentira para reverter a situação. E então, num ato desesperado, ela se vira para o delegado, apontando para Luma com o olhar injetado de fúria. E essa aí? E se eu disser que ela também tem culpa nisso tudo? A sala inteira se vira para Luma, que mantém a postura firme. Mas nos olhos dela, por um breve segundo, algo reluz. Algo que ninguém ali esperava ver. Cristiano, à beira da morte, aceita a ajuda de Daniel, mas mal sabe que o amigo guarda segredos sombrios que podem destruir tudo. Michelle descobre que Daniel estava cuidando de Cristiano às escondidas e ainda é atingida por uma bomba. Isis revela a verdade devastadora. O que acontece a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conte nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Michelle. Cristiano está cada dia pior. O corpo dele já não responde como antes. As pernas fraquejam, o suor frio escorre pela testa e a febre não dá trégua. Ele sente que algo dentro dele está falhando, mas tenta se convencer de que é só mais um dia ruim, só mais uma fraqueza passageira. Ele encara o próprio reflexo no espelho. Os olhos fundos, a pele pálida, parece que está olhando para um estranho. O peso do medo se espalha pelo peito
apertando cada vez mais. Ele está perdendo o controle da própria vida. Mas a pior parte, Michelle não sabe de nada. Não quero que ela se preocupe, murmura ele, passando a mão pelo rosto cansado. Toda vez que Michelle pergunta se ele está bem, Cristiano força um sorriso. Tô sim, amor. Só um pouco cansado. Ela acredita, ou pelo menos finge acreditar, mas no fundo, ela sente que tem algo errado. Cada dia que passa, esconder a verdade fica mais difícil. Cristiano já não consegue disfarçar os tremores, os lapsos de tontura, os suores correndo sem motivo. Ele sente que está no limite. E então, num momento de fraqueza, ele faz algo que não planejava. Daniel, preciso te contar uma coisa. A voz dele sai fraca, quase sem forças. Daniel franze a testa, percebendo o peso naquelas palavras. O que foi, cara? Tá me assustando. Cristiano respira fundo. O peito dói. Ele nunca quis dividir esse fardo, mas agora não tem mais escolha. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Gael percebe algo estranho. Cristiano não apareceu para o trabalho. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Silêncio total. Estranho. Ele nunca falta assim, murmura Gael, franzindo a testa. Ele pega o telefone e liga mais uma vez, chamando, e nada. A preocupação começa a tomar conta. Algo está errado. E Daniel? Bom, Daniel sente o mesmo, e ele não vai descansar até descobrir o que está acontecendo. Gael olha para o relógio de novo. Cristiano nunca foi de faltar assim, sem avisar. Algo está estranho. Ele pega o celular, tenta ligar outra vez, chamando, e nada. Cris, me atende, cara, murmura, cada vez mais inquieto. A preocupação cresce e ele não consegue ignorar aquele aperto no peito. E se aconteceu alguma coisa? No mesmo instante, Daniel sente o mesmo incômodo. Ele está ocupado, tentando resolver algumas pendências, mas a sensação de que tem algo errado não sai da cabeça dele. Uma intuição pesada, sufocante. Quando o telefone toca, ele atende no primeiro toque. Fala, Gael. Daniel, você falou com o Cristiano hoje? Não. Por quê? Ele não veio trabalhar. Liguei várias vezes e nada. Isso não é normal. Daniel fica em silêncio por um instante, mas o coração dele acelera. Não, isso realmente não é normal. Daniel vai até o fundo e se assusta quando vê. Cristiano está caído no sofá, suando frio, o rosto pálido como um fantasma. Os olhos tão semiabertos, mas desfocados, como se não reconhecessem o mundo ao redor. Cris! Daniel corre até ele, sacudindo de leve o ombro do amigo. Cristiano mal reage. O corpo dele está quente, ferveria se fosse colocado em água fria. Droga, cara, você tá pegando fogo! Sem pensar duas vezes, Daniel levanta Cristiano nos braços. Ele tá leve, leve demais. Aguenta firme, Cris. Eu vou te tirar daqui. Daniel sai correndo pro carro, o coração disparado, enquanto o peso da preocupação cresce cada vez mais. Daniel entra no hospital quase sem fôlego, segurando Cristiano nos braços. O amigo tá mole, febril, parece que a qualquer momento vai apagar de vez. Preciso de ajuda aqui, grita, enquanto os enfermeiros correm na direção dele. Uma maca surge e, em segundos, Cristiano já está sendo levado pelos corredores brancos. As luzes piscando acima da cabeça dele como flashes de um pesadelo. Vamos estabilizá-lo, diz um dos médicos, enquanto ajusta um soro na veia do paciente. Daniel caminha de um lado para o outro na sala de espera. A cada segundo que passa, o nó na garganta só aumenta. Ele nunca viu Cristiano assim. Tão fraco, tão vulnerável. Até que finalmente a porta se abre e o médico surge. O semblante é sério. Ele está consciente? Vai ficar bem? Daniel pergunta, tentando manter a calma. O médico solta um suspiro pesado. A situação dele é grave. Se ele não iniciar o tratamento imediatamente, pode ser tarde demais. Daniel sente o estômago revirar. Ele já imaginava que era algo sério.
Mas ouvir isso é diferente. Dentro do quarto, Cristiano está deitado, olhando para o teto. Os olhos tão vermelhos, mas não de febre. Tem dor ali. Um cansaço profundo. Daniel se aproxima, senta na beira da cama. Cris, o médico disse que você precisa começar o tratamento agora. Cristiano solta uma risada fraca, mas sem humor. Não precisa, Daniel. Isso não tem cura. Daniel franze a testa. Você tá maluco? O que você tá dizendo? Cristiano desvia o olhar, como se já tivesse aceitado o próprio destino. Eu já tentei, cara. Já ouvi esses mesmos discursos antes. Vai melhorar. Tem solução. Mas olha só pra mim. Tô piorando a cada dia. Daniel se recusa a aceitar aquilo. Então você vai desistir? É isso? Cristiano fecha os olhos por um instante. A verdade é que ele já desistiu faz tempo. Mas Daniel não. E se depender dele, Cristiano não vai se entregar tão fácil. Daniel aperta os punhos. Ele não vai deixar Cristiano se entregar assim. Não enquanto ainda houver chance. Cris, você não pode simplesmente aceitar isso. Cristiano solta um suspiro cansado. Aceitar o quê, Daniel? Que eu tô morrendo. Isso eu já aceitei faz tempo. A raiva cresce dentro de Daniel. Ele se recusa a ouvir aquilo. Para com essa merda. Não fala como se já tivesse acabado. O médico disse que tem tratamento. Cristiano vira o rosto para o lado. Ele não quer discutir. Ele está cansado, exausto de lutar contra algo que parece impossível. Mas Daniel não vai desistir. Sem pensar duas vezes, ele se levanta e toma uma decisão. Se você não vai por conta própria, eu vou te levar à força. Cristiano ri, mas sem humor. Ah, tá bom. Vai me arrastar no colo, é? Daniel cruza os braços. Se for preciso, sim. A expressão de Cristiano muda. Ele conhece Daniel e sabe que ele não tá brincando. Que ideia é essa agora? Daniel respira fundo. Aqui não tem os recursos que você precisa, mas em outra cidade tem. E você vai comigo? Cristiano balança a cabeça. Não faz sentido. Faz sim. Você acha que eu vou deixar você definhar numa cama esperando a morte chegar? Esquece. Se você não quer lutar por você, então luta por quem se importa contigo. Cristiano sente um nó na garganta. Ele sabe que Daniel tá certo. Ele sabe que se continuar assim, não tem muito tempo. Ele fecha os olhos por um instante. O silêncio pesa no ar. E então, num fio de voz, ele finalmente cede. Tá bem, eu aceito. Daniel assente, mas sabe que essa batalha tá só começando. Cristiano encara o teto do quarto do hospital. A cabeça dele tá um caos. Ele aceitou o tratamento, mas isso não significa que o medo tenha sumido. E se não der certo? E se for tudo em vão? A porta se abre e Daniel entra trazendo um café quente. Bom dia, doente teimoso. Cristiano revira os olhos. Se for para me zoar, pode dar meia volta. Daniel ri e se senta ao lado dele. Eu te trouxe café. Não posso tomar agora. Que pena, porque tá com um cheiro ótimo. Daniel aproxima o copo do próprio nariz e fecha os olhos, fazendo um som exagerado de satisfação. Cristiano solta um meio sorriso. Primeira vez que sorri em dias. Os exames começam. O tratamento é intenso. Médicos entram e saem, remédios são aplicados. Cristiano sente o corpo fraco, mas aos poucos, algo muda. Os dias passam. As semanas avançam. A febre diminui. A dor constante que queimava no peito dele começa a dar trégua. Num fim de tarde, ele se olha no espelho do banheiro do hospital. O rosto ainda está abatido, mas já não é o mesmo de antes. Daniel entra no quarto e percebe o jeito que Cristiano se encara no espelho. Gostou do que viu? Cristiano dá de ombros. Eu não pareço tão acabado. Daniel sorri. Tá voltando a ser gente. Cristiano suspira, sentando na cama. Daniel, eu nem sei como te agradecer. Daniel cruza os braços. Então não agradece ainda. Só quando você terminar o tratamento todo. Cristiano ri de leve, mas por dentro
Ele sente algo diferente. Esperança. Mas essa paz dura pouco. Um novo problema está prestes a explodir. Michelle caminha pela casa com o celular na mão. Ela acaba de sair do trabalho e, como sempre, vai conferir as mensagens. Mas algo está estranho. Há um aviso de uma chamada perdida e o número é de Daniel. Ela para na sala, hesita e decide ligar de volta. Oi, Michelle. Tudo certo? Oi, Daniel. Tudo sim, e você? Mas a voz dele é diferente. Algo na maneira de falar tensa. Tudo tranquilo. Só queria saber como você tá. Michelle, já desconfiada, pergunta. Tá tudo bem, Daniel? Você parece estranho. Ele respira fundo. Eu tô bem. Eu preciso falar com você sobre o Chris. Chris. Ela sente o coração apertar. O que tem ele? Eu não queria te esconder nada, mas ele... Daniel pausa inseguro. Ele tá melhorando, Michelle. Mas não de uma forma fácil. Ele passou por muito. Mavi mergulha numa depressão profunda após ser enganado por Viola, mas Luma luta com todas as forças para trazê-lo de volta e, no meio disso, descobre uma grande conspiração de Molina. Com o Albacoa perdido e inimigos em toda parte, eles precisam agir rápido antes que seja tarde. Mas será que o amor de Luma vai ser suficiente para salvar Mavi? Ou o pior ainda está por vir? O que acontece em seguida vai te surpreender. Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conta. Você acha que Mavi merece redenção? Sim ou não? Luma entra no quarto e encontra Mavi sentado na beira da cama, com o olhar perdido, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto. O ambiente parece respirar a tristeza dele. As cortinas fechadas transformam o espaço numa caverna sem luz, sem cor, sem vida. Aquele não é o homem com quem se casou. Ela se aproxima devagar, sentindo o coração pesado no peito. Mavi, olha para mim. Ele não reage, nem se move. Parece um fantasma de si mesmo. Você não pode desistir assim. Eu não vou deixar. Mavi solta um riso fraco, sem alegria, e passa a mão pelos cabelos bagunçados. Deixar? Luma, eu já perdi. Tudo. O Albacoa, meu pai, minha mãe me descartou, como se eu fosse um peso. Viola nunca me amou. Luma engole seco ao ouvir aquele nome. Ele ainda pensa nela. Ainda se consome por alguém que nunca o enxergou de verdade. Mas não é hora para isso. Ela precisa fazer ele reagir. Você não perdeu tudo? Ela rebate firme. Eu tô aqui. Sempre estive. Ele finalmente levanta os olhos para ela. Olhos vazios. Olhos de quem já não vê sentido em nada. Você merece coisa melhor, princesa. Merece alguém que te faça feliz. Luma sente o estômago revirar. Como ele pode ser tão cego? Como não percebe que tudo que ela quer é ele? Mas eu amo você, Mavi. Ela solta num rompante, sem pensar, sem planejar. Ele pisca, atordoado. Você nunca disse isso antes. Pois estou dizendo agora. Eu te amo, Mavi. Eu te amo muito, de verdade. Então reage. Por mim. Por nós dois. O silêncio que se segue é denso, carregado. Mavi encara Luma como se estivesse tentando entender, tentando acreditar. O que ela não sabe é que dentro dele algo começa a rachar. Luma respira fundo, preparando-se para o que vem a seguir. Mal sabe ela que fora daquele quarto, um novo golpe está prestes a atingir os dois. Mavi encara o próprio reflexo no espelho do banheiro. Os olhos fundos, a barba por fazer, o rosto abatido. Quem é esse cara? Esse não pode ser ele. Esse não pode ser o hacker que já enfrentou meio mundo, que desafiou Molina, que salvou Viola no passado. Esse cara é só um resto. Ele solta o ar, fecha os olhos. No peito, um peso que não passa. A voz de Luma ainda ecoa na cabeça dele. Eu te amo, Mavi. Aquelas palavras pegaram ele de jeito. Mas será que fazem diferença? Será que ainda há algo dentro dele que possa reagir? Luma aparece na porta observando.
A expressão dela é uma mistura de preocupação e impaciência. Ela cruza os braços. Tá olhando o quê? Procurando seu reflexo ou um fantasma? Ele solta um riso sem humor. Acho que os dois. Ela entra, decidida. Sabe o que eu acho? Que você tá precisando parar de se afogar em autopiedade. Tá na hora de encarar a vida, Mavi. Ele balança a cabeça. Luma, eu só tô cansado. De quê? De lutar? De viver? Mavi, você não tá sozinho. Eu tô aqui, droga. Eu sempre estive. Ele passa a mão pelo rosto, frustrado. Não é tão simples assim. É sim. Você que complica. Ela se aproxima mais, encarando ele de perto. Viola nunca te amou, Mavi. Você sabe disso. Mas eu tô aqui. E eu amo você. Mavi sente um nó na garganta. Ele quer acreditar, quer se agarrar nisso. Mas uma parte dele ainda tá presa no passado. Ainda tá remoendo tudo que deu errado. Luma segura o rosto dele com as duas mãos, forçando ele a olhar nos olhos dela. Você me ama? Ele engole seco, hesita. Mas antes que consiga responder, um toque insistente no celular dela corta o momento. Luma franze a testa, pega o aparelho no bolso e vê o nome piscando na tela. Hugo. O coração dela dispara. Se o melhor amigo tá ligando a essa hora, coisa boa não é. Luma desliga o telefone e sente o estômago afundar. Hugo fala rápido, a voz tensa. Luma, você precisa sair daí. Molina tá mexendo os pauzinhos. Tem muita coisa grande vindo. Cuidado! Ela engole seco, os olhos ainda presos na tela do celular. O que Molina tá tramando agora? Mavi percebe a mudança na expressão dela. O que foi? Ela pisca, voltando pro presente. Hugo, ele disse que Molina tá armando alguma coisa. Mavi solta um riso seco, carregado de ironia. Claro que tá. Ele nunca para. Luma sente a frustração crescendo dentro dela. Mavi, isso é sério. Você precisa reagir. Esse golpe não é só contra você, é contra nós dois. Contra o que a gente construiu. Ele passa a mão no rosto, exausto. E o que a gente construiu, Luma? Um casamento que você mesma passou tempo demais sem saber se queria. As palavras acertam em cheio, mas ela não recua. Pelo contrário, dá um passo à frente determinada. E você? Passou tempo demais correndo atrás de alguém que nunca te quis. Eu precisei olhar para dentro para entender o que sentia. E agora eu sei. Mavi desvia o olhar, como se tivesse medo de acreditar. E o que você sente, Luma? Ela inspira fundo, criando coragem. Eu já disse, mas parece que você não ouviu direito. Eu amo você. Não foi um erro, não foi carência, não foi impulso. Foi real. Os olhos de Mavi brilham por um segundo, mas ele não responde. Não consegue. Algo dentro dele ainda reluta. Luma percebe. Respira fundo, prende a emoção na garganta e afasta um pouco o rosto. Quer saber? Se você não acredita em mim, se prefere continuar se afundando, eu não posso fazer nada. Mas eu vou lutar. Por mim, pelo que é meu. E se você quiser ficar parado enquanto tudo desmorona, problema seu. Ela se vira para sair, mas antes de dar o primeiro passo, Mavi segura o braço dela. Luma. Antes que ele consiga dizer qualquer coisa, a porta do quarto se abre de repente. Mércia entra, os olhos faiscando. Vocês dois precisam saber disso. Molina, ele jogou sujo. De novo. Mércia joga um envelope sobre a mesa, os olhos carregados de tensão. Aí está, a prova de que Molina tá puxando os cordões desse teatro todo. Luma e Mavi trocam um olhar rápido antes de pegar os papéis com as mãos trêmulas. Assim que lê as primeiras linhas, o estômago dele se fecha. O Albacoa já não era mais meu, mas agora... Molina colocou tudo no nome dele? Mavi levanta os olhos e fica furioso com o que aconteceu. Testa de ferro, empresas laranjas. Molina usou minha assinatura para vender o que já era dele desde o começo. Mércia solta, a voz carregada de frustração.
Luma passa as mãos pelos cabelos tentando processar. Então o resort nunca foi vendido de verdade? Foi só um jogo de cena? Mércia solta um riso seco. Claro, Molina sempre gostou de brincar de mestre dos fantoches. Mavi aperta os punhos, tentando conter a raiva. O sangue dele ferve, a cabeça lateja. Molina roubou tudo dele. O império que ele e Luma tentaram proteger, a empresa da família, o sonho deles. Luma percebe a tensão nos ombros do marido e segura o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. Não deixa ele vencer Mavi. Não dessa vez. Os olhos dele tão cheios de algo que Luma não sabe dizer se é dor, raiva ou cansaço. Talvez seja tudo ao mesmo tempo. Como eu luto contra isso, Luma, eu tô sem nada, sem força, sem saída. Você tem a mim. O silêncio que se forma entre os dois é denso, carregado de significado. Mas antes que possam continuar, um barulho do lado de fora chama a atenção. Mércia corre até a janela e afasta um pedaço da cortina. Seus olhos se arregalam. Tem gente chegando, e não parece uma visita amigável. Mércia recua da janela, o rosto pálido. São os seguranças do Molina. Eles vieram atrás da gente. O coração de Luma dispara. Ela troca um olhar rápido com Mavi, que fecha os punhos, a mandíbula travada. Temos que sair daqui agora, ele diz, já se movendo. Por onde? Luma pergunta, sentindo o estômago revirar. Mércia pensa rápido. Pela cozinha, a porta dos fundos dá para o pier. Se formos rápidos, conseguimos fugir antes que eles entrem. Sem perder tempo, os três correm pelo corredor, os passos ecoando no assoalho de madeira. Lá fora, o barulho de pneus rangendo no asfalto avisa que o tempo está se esgotando. Mavi puxa Luma pela mão. Fica perto de mim. Ela não solta, nem pensa em soltar. Chegando na cozinha, Mércia abre a porta devagar, espiando lá fora. O caminho tá limpo. Vamos! Eles atravessam o quintal em passos apressados, tentando não fazer barulho. Mas quando chegam perto do pier, um farol se acende de repente, cegando os três. Parados! A voz firme e autoritária faz o coração de Luma saltar no peito. Ela pisca, tentando enxergar através da luz forte. E então vê. O homem diante deles veste preto, tem uma postura rígida. Atrás dele, outros seguranças bloqueiam a passagem. Mércia estreita os olhos. O que Molina quer agora? O homem dá um passo à frente, a expressão fria. O senhor Molina pediu para entregar um recado. Vocês perderam e agora vão pagar por terem tentado desafiar ele. Mavi se coloca na frente de Luma, como se pudesse protegê-la. Se encostarem nela? Se encostarmos, o quê? O homem corta, um sorrisinho debochado no canto da boca. O ar fica pesado, o silêncio sufocante. Luma sente o coração martelando no peito. O que Molina pretende fazer com eles? Antes que alguém possa reagir, um barulho vem do pier. Passos, rápidos, determinados. E então, uma voz. Se eu fosse vocês, não mexeria com eles. Luma vira o rosto na mesma hora, o coração saltando. Hugo. Hugo surge das sombras, os olhos afiados como lâminas. Acho bom vocês pegarem esse recado de volta pro Molina, ele diz, a voz carregada de ameaça. O segurança que está na frente dos outros solta um riso seco. E quem vai impedir a gente? Você? Hugo não responde de imediato. Só dá um passo à frente, abrindo um pouco o casaco. O brilho metálico na cintura dele faz o segurança perder o sorriso na mesma hora. Se quiser testar, fica à vontade, Hugo diz, sem tirar os olhos do homem. O silêncio se estende no ar pesado. Luma sente o coração martelando. Mavi ainda está na frente dela, como um escudo. Mércia, ao lado, mantém o olhar fixo nos homens de Molina, pronta para qualquer coisa. O líder dos seguranças hesita. Isso ainda não acabou, ele rosna, dando um passo para trás. Com um gesto rápido, manda os outros recuarem.
Quando os carros somem na estrada, Luma solta o ar que nem percebeu que estava prendendo. Hugo, você apareceu na hora certa. Não foi sorte. Eu sabia que Molina ia tentar alguma coisa. Ele responde, guardando a arma de volta no cós da calça. Vocês precisam sair daqui antes que ele tente de novo. Mavi passa a mão pelo rosto, tentando processar tudo. E para onde a gente vai? Molina tem olhos em todo canto. Hugo troca um olhar rápido com Luma antes de responder. Tem um lugar, seguro, mas a gente precisa ir agora. Luma sente um arrepio subir pela espinha. Ela não sabe para onde estão indo, mas uma coisa é certa. Molina não vai parar até destruir tudo. E se eles não agirem rápido, pode ser tarde demais.